Olá, o meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Aproveita que você chegou, já deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem, deixe um comentário e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional de hoje é uma autoridade reconhecendo uma outra autoridade. É normal vemos pessoas com autoridade desprezando uma outra autoridade, ou de alguma forma tentando se impor, mostrando que a sua autoridade é maior, fazendo aí o que podemos chamar de guerra de egos. Quando lemos relatos na Bíblia que mostram autoridades que chegaram até Jesus e se portaram de maneira humilde, todos foram atendidos e alguns até elogiados. Tudo que Satanás queria é que Adão e Eva deixassem de respeitar a Deus por se tornarem como ele após comer do fruto. Em outras palavras, cometam o mesmo erro que eu cometi. Não quero ser punido sozinho. Eu imagino Satanás pensando isso. Cometam o mesmo erro que eu cometi. Não quero ser punido sozinho. Então, ele queria que Adão e Eva se tornassem, entre aspas, é claro, uma autoridade igual a Deus, e aí eles estariam ali agora de igual para igual. Não precisariam respeitar mais a autoridade suprema do Senhor, porque agora eles também seriam uma autoridade. Jamais, em hipótese alguma, o homem, ainda que ele queira em sua mente, ele vai se igualar ao Senhor. Você que é um amante da Bíblia, da leitura bíblica, já deve ter percebido que o Salmo 23, que é um salmo escrito por Davi, Davi ele olha para o Senhor e ele vê no Senhor um pastor, pois Davi também era um pastor. E ele era autoridade sobre as suas ovelhas, e o Senhor autoridade sobre Davi. Então Davi entendeu que assim como ele era uma autoridade sobre as suas ovelhas, ele direcionava elas, ele cuidava delas, ele levava elas para passear em pastos verdejantes. Então ele pega esse comparativo e ele traz isso para a vida dele com Deus. Por isso que ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então, o Davi aqui já entendia essa questão de autoridade. Outro exemplo bíblico é o centurião de Cafarnaum, aquele que foi até o Senhor e disse: olha, o meu servo, ele está muito doente em casa. Eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor Jesus se oferece: tá bom, vamos até o seu servo que eu vou curar. E ele disse: eu não sou digno, eu sou um homem pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas ele disse: envia uma palavra e o meu servo ficará curado. Ele entendeu a autoridade de Jesus, pois ele cuidava de 100 homens e sabia que quando ele dava uma ordem, a ordem era cumprida. Então, temos aqui na Bíblia alguns exemplos de pessoas com autoridade, respeitando ou entendendo, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. Mas nosso texto base falará de um homem que ignorou os preceitos religiosos, ignorou o julgamento que cairia sobre ele e foi ter com Jesus para que a sua filha ela fosse salva. Isso porque ele era chefe da sinagoga, ele fazia parte do conselho. Só para você poder entender, você sabe que o templo ele foi destruído. Temos aí o templo de Salomão, que foi destruído pela Babilônia, e nós temos depois um segundo templo, que depois fora destruído pelos romanos. Então, quando você ouve falar chefe da sinagoga, a sinagoga, depois que o templo ele foi destruído, eles se reuniam debaixo das árvores, eles se reuniam em outros lugares, aonde eles não seriam ali atrapalhados, num lugar mais reservado. Então, esse termo sinagoga não fixa tanto em uma igreja,
mas fixa mais na visão de um povo reunido para poder juntos ali estudarem a Torá, cultuarem, vamos se dizer assim. Mas vamos voltar para a história. Então, ele era o chefe da sinagoga. Vamos entender isso lendo a Bíblia? Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Então esse Jairo, que era o chefe da sinagoga, vendo a sua filha que estava moribunda, ou seja, ela estava prestes a morrer, ele sai correndo e vai até o Senhor Jesus. Chegando lá, ele roga, ele pede muito, muito. A Bíblia coloca aqui a palavra com insistência, ou em outras traduções, muitíssimo. Então ele ali se colocou diante do Senhor, lembrando que ele era uma autoridade, ele era chefe da sinagoga. E ali ele estava diante do chefe dos chefes, do Senhor dos senhores. E ali ele se prostra: Senhor, me ajuda, minha filha está morrendo, vem, coloca as mãos sobre ela e ela será salva, ela será viva, e ela ficará viva. E o Senhor Jesus decidiu ir, mas no meio do caminho tinha uma grande multidão que apertava o Senhor Jesus. E ali duas coisas aconteceram. Primeira, a cura da mulher hemorrágica. No meio daquela multidão, a mulher toca na orla das vestes de Jesus e fica curada. E a segunda coisa que aconteceu, alguém viu Jairo e foi contar para os outros chefes da sinagoga. Imagina como que contaram isso. Olha, Jairo ficou doido. Eu vi o Jairo lá do lado de Jesus, eu não sei o que ele quer lá não. Poxa, o cara é chefe da sinagoga, meu. O cara, ele é autoridade aqui entre nós. O que ele está indo caçar assunto com Jesus? E aí foram contar, e os outros chefes não se conteram, correram até Jairo e Jesus e levaram essa notícia aqui, ó. Marcos capítulo 5, versículo 34. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vai em paz e fique livre deste mal. Aqui Jesus está falando com a mulher hemorrágica. Após ela se revelar, dizendo que tocou em suas vestes, Jesus olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou. A tua fé salvou você. Olha que interessante. O Jairo, ele estava lá para que o Senhor Jesus fosse até a casa dele. Curar quem? A sua filha. Olha Jairo, imagina Jairo ouvindo isso aqui. Jesus diante daquela mulher que há 12 anos padecia, a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. Imagina todas essas coisas sendo processadas na cabeça de Jairo. Poxa, essa mulher aqui há 12 anos ela sofre. A minha filha viveu 12 anos. Talvez ela morra hoje. Eu preciso que Jesus vá lá interromper essa tragédia na minha vida, na minha família. E aí ele chama a mulher de filha. Filha, a tua fé. Eu fico imaginando, eu como pai, imaginando Jesus falando isso, puxa vida, eu estou a poucos minutos de ouvir a mesma coisa. Como eu quero que essa cena se repita em casa. Filha, a tua fé te salvou. Filha, o teu pai foi até a mim, eu estou aqui para poder te levantar. A Bíblia é um livro incrível. Você precisa se apaixonar por esse livro. Vamos continuar essa história? Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Esse mestre aqui, eu ouço ele de maneira muito irônica. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Jesus ignorou a palavra deles. Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos de Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha que interessante. Não incomodes mais o mestre. É esse o mestre, Jairo, que você veio buscar? Você, Jairo, acabou ficando maluco. Você esqueceu que você era chefe da sinagoga e foi procurar esse mestre? Não incomoda ele não, ô Jairo, não adianta. A sua filha já morreu. E quando Jesus chegar lá, eles estão rindo das palavras de Jesus. Como eu posso chamar ele de mestre e depois rir das palavras dele? Vamos continuar. Versículo 41. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que falsidade dizer não incomodes mais o mestre. A religiosidade gritava mais alto neles. Era mais importante para eles. É melhor uma criança morrer, uma família chorar, do que deixar o Jairo crer no Filho de Deus, aquele que veio a esse mundo curar, libertar e salvar. Jairo havia acabado de ouvir o que ele mais queria ouvir na sua vida: filha, a tua fé te salvou. Jesus, meu amigo, é uma autoridade. Talvez ele te concedeu isso também. Você é pai, é mãe, gerente, pastor, político, policial ou até mesmo médico. Mas lembra-se que ele é a maior autoridade. A palavra dele está acima de todas as autoridades. Eu não sei que período da vida você está vivendo agora, que momento você está passando, mas olhando para essa história, olhando para esse homem que abandonou os protocolos para poder se lançar aos pés da maior autoridade, daquele que, como alguém que está se despindo de suas autoridades, se despindo dos seus orgulhos, se despindo de toda aquela casca religiosa, para dizer: eu sou um homem pecador que precisa da sua ajuda. Eu até sou o chefe da sinagoga, mas ser o chefe da sinagoga não está adiantando de nada. A minha filha está morrendo. Eu sou um policial, mas não está adiantando, eu preciso do Senhor. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou uma autoridade na minha casa, mas eu perdi o controle. Eu sou um pastor, eu prego o evangelho, mas eu estou precisando do Senhor. Eu sou um médico, mas não estou conseguindo trazer a cura. Eu sou um advogado, mas estou vivendo uma grande injustiça. Eu sou um juiz, mas não consigo julgar a minha própria causa. Talvez você seja uma dessas autoridades. Lembre-se que Jesus é autoridade sobre todos. Eu quero finalizar esse devocional de hoje fazendo uma oração. Que nessa oração possamos reconhecer, ainda que somos autoridade, ainda que temos em nós algum tipo de poder, algum tipo de prerrogativa, de privilégio, mas tudo isso não está sendo suficiente para guerrearmos as batalhas e vencermos. Quem aqui nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei que horas você está ouvindo, quem aqui pode dizer: eu preciso da autoridade do Senhor sobre a minha vida? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, autoridade suprema, nós chegamos até o Senhor nessa oração e pedimos ao Senhor: nos ajude a nos despir de todo orgulho, nos despir da casca, meu Pai, até mesmo da perfeição religiosa, daquele que por fora é pura fé, daquele que por fora é alguém indestrutível, mas por dentro
está totalmente dilacerada, Pai. Nos ajude. Reconstrua, Senhor, em nós o pensamento correto. Reconstrua, Pai, em nossa mente, como falamos ontem, como Paulo diz lá no livro de Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Oh, Pai, eu estou precisando do Senhor. Eu sei, Pai, sou uma autoridade, mas a minha autoridade, Senhor, ela é limitada. A minha autoridade, meu Deus, ela coloca sobre mim, Senhor, barreiras. Ela coloca diante de mim, Senhor, restrições. Mas quem restringirá a tua autoridade? Quem restringirá, meu Pai, o Senhor, se o Senhor estender as mãos agora e disser uma palavra, a minha vida é transformada. O meu casamento, Pai, as finanças, tudo, Senhor. Tudo está diante do Senhor, que é a nossa maior autoridade. O julgamento de uma causa, Pai. Oh, Senhor, alguém talvez esteja passando por uma injustiça, alguém esteja passando por um período, Senhor, de enfermidade, mas o Senhor é autoridade. Talvez o médico até já diagnosticou, mas o Senhor é aquele que dá a palavra final. Oh, Senhor, se manifesta, Pai. Se manifesta na vida dessas pessoas que estão comigo agora orando. Pai, desça com o teu poder, desça com o teu braço forte, desça, meu Deus, para fazer, Senhor, a tua autoridade prevalecer mais uma vez sobre todas as coisas. Eu coloco, Pai, a minha vida, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. E que esse devocional de hoje, Pai, possa cair em boa terra e dar frutos. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a autoridade suprema. Obrigado, amém e amém. Deus te abençoe e que esse devocional tenha abençoado a tua vida. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo devocional.